A sessão está sendo gravada. Tá. Então, boa tarde. Desculpem o atraso, alguns probleminhas, nem sei dizer, técnicos, mas deu tudo certo. Eu estou aqui do IEM, fazendo a apresentação da professora Ubirani Otero. A apresentação dela, como vocês podem ver, vai ser feita do INCA, tá? Então é a primeira vez que nós conseguimos fazer isso. Eu apresento no Instituto de Engenharia Nuclear, a apresentação é fora daqui, e vocês vão assistir cada um, né, na sua casa, no seu trabalho, tá bom? Então, boa tarde a todos. Não, acho, Ubirani, desculpa, você que vai passar os slides, né? Como queira. Tá, não acho... Mas eu vou mais rápido, talvez. Pode ser? Pode ser, se precisar de ajuda é só pedir, tá? Então, gente, a Ubirani é epidemiologista do INCA e ela é chefe do setor da Unidade Técnica de Exposição Ocupacional, Ambiental e Câncer. Para nós é um prazer tê-la como participante aqui, apresentadora no CIG Radiação e Saúde, porque ela tem uma grande experiência, tanto com as questões de saúde do trabalhador e as questões ambientais. Então, ela vai apresentar um trabalho que foi realizado em Poços de Caldas, que continua, e vai ser muito interessante para todos nós. Tá? E depois vocês podem ir escrevendo as dúvidas aqui no bate-papo, ou no fim também perguntar, tá? Se precisar, a gente libera o áudio para quem quiser fazer a pergunta oral, tá bom? Então, uma boa apresentação para todos nós. Obrigada, Ubirani. Eu que agradeço, Liliane, a oportunidade, a todos vocês. Eu vou falar um pouquinho hoje, não dá, o assunto é muito extenso, certamente não vai esgotar, mas eu depois estou aberta, assim, a quem quiser fazer perguntas. Inicialmente eu fiz um pouco da situação do câncer no país, para vocês terem uma noção, e depois a gente vai ter um pouco de conceito, né, dessa questão da radiação e câncer, e vou apresentar pequenos recortes do nosso trabalho lá no Planalto de Poços de Caldas, como a Liliane falou. Se eu vou conseguir passar aqui, né, Liliane? Acho melhor você fazer isso para mim, eu não sei nem onde apertar. Aqui, tá bom. Aqui tem uma setinha, se você ver, ó, aqui embaixo, na barrinha embaixo, a setinha para cima e para baixo, ó, mas eu passei, eu vou passando. Tá, então, essa é o slide que eu vou apresentar um pouquinho da situação do câncer no Brasil, para vocês terem noção dos cânceres que mais acometem a população brasileira. Pode passar. Então, esse primeiro slide é uma estimativa do número de casos novos de câncer, exceto pele não melanoma, para o ano de 2004, que vale também para 2015, em homens e mulheres no Brasil. Então, nós temos uma estimativa de 394.450 casos novos de câncer, 48% desses casos em mulheres e 52% em homens. Se nós considerarmos todos os tipos de câncer, inclusive de pele não melanoma, que para nós que trabalhamos com a questão ambiental é importante, são 576.580 casos novos. Então, a gente faz a mesma leitura por sexo, aqui agora em homens, quais os tipos de câncer que mais acometem a população masculina. Próstata hoje é o campeão, né? É o câncer mais incidente, seguido por câncer da traqueia, bronco-pulmão, cólon e reto, estômago e cavidade oral. E aí a gente vê outros também em ordem decrescente, mas para a saúde do trabalhador são extremamente importantes, como as leucemias, o câncer de bexiga, os linfomas, isso tudo tem muito a ver com a questão da ocupação. Vamos ver agora em mulheres. Opa! A assistente está meio lenta, mas... Vai dar certo. Mulheres, nós temos o câncer de mama feminina, é o câncer que mais acomete a população feminina e também o que mais leva a óbito. Tá? Seguido por câncer de colo e reto, tá aí o câncer de intestino, né? Hoje é o segundo tipo de câncer, esse panorama mudou nos últimos anos. A gente era câncer de colo do útero, hoje é em terceiro lugar.
seguido por câncer de traqueia, brônquio e pulmão, que também já ocupa hoje a 4ª posição, e a expectativa é que esse câncer venha aumentando a cada ano, à medida que as mulheres tanto passaram a fumar mais, como também estão mais expostas ocupacionalmente na série de cancerígenos. O câncer de tireoide, que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje é o 5º colocado, né? Isso aí, existem algumas hipóteses porque esse câncer hoje tomou essa proporção, que passa também pela questão do diagnóstico, né? Hoje se faz mais diagnóstico, as pessoas estão mais atentas, existe mais preocupação com isso. Aí segue também câncer de estômago, corpo do útero, vários linfomas, as leucemias, o sistema nervoso central, câncer de bexiga também aparece já aí, os linfomas não Hodgkin, câncer de laringe também. Alguns cânceres têm muito a ver com a questão do trabalhador. Pode passar. Bem, importante dizer para quem não trabalha especificamente com câncer, essa é a preocupação, o que é câncer, né? O conjunto de mais de 100 doenças que tem em comum crescimento desordenado de células que invadem tecidos e órgãos. É importante dizer isso, porque câncer não é uma doença única. Cada tipo de câncer tem fatores de risco muito específicos e alguns já consagrados pela literatura, ou são consistentes com a literatura. Alguns ainda estão em investigação. O processo de formação do tumor é chamado de carcinogênese ou oncogênese. Esse processo pode ser desencadeado por agentes físicos, químicos ou biológicos. Hoje a gente vai focar muito nos agentes físicos, que isso inclui a radiação. Pode passar. Então, aqui tem, nesse processo de carcinogênese, a gente tem a atuação desses agentes. Eles podem estar atuando como iniciadores, né, são aqueles que são capazes de provocar danos genéticos, que incluem mutações e deleções. Os agentes promotores, que atuam sobre essas células que já foram iniciadas e exigem proliferação celular. Eu coloquei que resulta da exposição a doses repetidas do agente cancerígeno em intervalos curtos. Quer dizer, aquele mesmo agente, a pessoa sendo exposta repetidas vezes ao mesmo agente, ele acaba sendo um agente promotor, trabalhando nessa proliferação celular. E tem os aceleradores, que estimulam a multiplicação celular, aumentando a probabilidade de mutações de produção de tumores malignos. Existem agentes que atuam nesses 3 processos, né? E, sabidamente, a questão da a radiação ionizante tem papel já descrito na literatura como iniciador e promotor. Então, pelo menos esses 2 processos estão, a radiação está... Pode passar, Diana, eu não sei explicar. Então, eu pontuei aqui outros fatores de risco que a gente tem conhecimento para câncer. Como o câncer de origem multicausal, existe uma série de fatores que já foram descritos na literatura. Então, tabagismo, uso do álcool, sobrepeso, obesidade, os fatores da dieta, inatividade física, os agentes infecciosos, os fatores reprodutivos, os fatores ocupacionais e ambientais. Esse inclui a radiação ionizante. Pode passar? Pode. Agora eu vou falar na radiação propriamente dita, né? Então nós temos basicamente 2 tipos, vamos dizer assim, de radiação. Aquela natural, né, que independe da exploração mineral. A gente recebe essa radiação através de raios cósmicos, provenientes do espaço sideral. Todo ser vivo está exposto a esse tipo de radiação. E aquela presente nos solos, nas rochas, na atmosfera, na água e em nós mesmos. Quando a gente consome também alimentos, água, a gente também retém um pouco dessa radiação. E a artificial, que eu coloquei aqui alguns exemplos de equipamentos utilizados para diagnóstico e tratamento de doenças. Aí a gente tem raios-x, os raios gama, e tem os equipamentos para tratamento do câncer, radioterapia, ou de diagnósticos, as mamografias, etc. Vamos passar. Vamos focar na radiação, um pouco na radiação natural.
Aí eu coloquei uma frase assim: a presença de minerais emissores de radiação pode implicar na elevação da exposição à radioatividade natural de uma população. Como eu falei, existe dependendo do solo, da geologia do solo, existem alguns locais que têm mais desses minerais do que em outros locais. E esse aumento também pode levar a exposição das pessoas a esse um pouco mais elevado do que a população geral, vamos dizer assim. Em alguns locais essa radiação é um pouco maior porque o solo tem mais urânio, tem mais tório e seus produtos de decaimento. Bem, os empreendimentos mineradores, que é locais onde tem essa riqueza no solo, que tem uma mina ali, eles podem ter duas questões importantes. Eles podem até reduzir a exposição pela remoção do elemento radioativo. Porque se existe uma mineradora que vai extrair o urânio daquele solo, o resíduo que vai ser gerado tem menos material radioativo, porque ele foi utilizado, ele foi extraído. Ou ele pode aumentar também essa exposição se ele, por exemplo, extrair ferro de um solo e deixar o minério radioativo sem utilizar. Então o rejeito vai ser rico em minério radioativo. Então, tanto pode diminuir como pode aumentar. Então, existem as fontes da radiação ionizante. Ela pode ser natural ou artificial, como eu já andei falando. Mas é importante a gente frisar aqui a questão da exposição interna dentro das nossas residências, que a gente às vezes não dá muita atenção. É a inalação do radônio, que ele responde por 50% do total de radiação natural. O radônio está presente, é um gás, eu vou falar um pouquinho sobre ele, e também nos alimentos, através de alimentos e água. O radônio, por exemplo, ele é solúvel em água, né? E artificial, aí eu apontei os procedimentos médicos, que eu já falei um pouquinho, a produção de energia nuclear, os testes nucleares na atmosfera e os acidentes nucleares. Aí eu estou citando Chernobyl e outros. Pode passar, Guilherme. Então, o que é o radônio? O radônio é um gás radioativo que emana do solo dos materiais de construção, somente granitos, mármores. Isso tem um percentual maior, mas a maior quantidade mesmo de radônio é aquela que emite do próprio solo. A proveniente de materiais de construção importante, o percentual maior é a do solo. Então tem uma casinha, vocês podem ver, a gente botou umas setinhas, esse gás, se a casa estiver toda fechada, esse gás vai ficar retido. O radônio tem uma meia-vida quase de 4 dias, então, dependendo da forma como essa casa é arejada, ou foi construída e é ventilada, vai variar, a concentração pode variar muito. Então, estima-se que 43% da dose efetiva de radiação natural recebida pelo homem ao longo de uma vida de exposição seja decorrente do radônio em seus filhos, quer dizer, praticamente a metade. Quais os níveis, vamos dizer, que a OMS recomenda, um nível mais, vamos dizer, de segurança, se é que isso existe, né? Mas um nível aceitável, vamos dizer, de 100 becquerels por metro cúbico, considerando que a gente nem sempre tem total domínio da radiação, né? Depois eu vou tocar nessa questão, e da radiação natural. A OMS estabelece máximos de 300 becquerels por metro cúbico. Pode passar. Eu vou explicar isso o que significa. Pode passar, por favor. Liliane? Então, o radônio na... Esse também? Estou ouvindo. Não, volta, por favor. Acho que o pulmão... Então, radônio inalado, ele é depositado nos pulmões, danificando o tecido pulmonar. Após meia-vida dele, que é praticamente 4 dias, eles decaem produzindo outros radionuclídeos que continuam danificando o tecido pulmonar. Essa é a ação do radônio quando a gente respira. Pode passar. Então,
essa associação entre radiação e câncer tem algumas questões que a gente precisa pontuar. A radiação natural é considerada uma exposição crônica, quer dizer, baixas concentrações por longos períodos. Aquelas pessoas, por exemplo, que vivem nessas áreas de elevada radiação natural por muitos anos. Então, a pessoa está exposta continuamente àquela radiação, só que em níveis geralmente bem baixos. E difere dos acidentes. Os acidentes, como aquele que houve em Goiânia, ou de Chernobyl, é o caso da exposição aguda, né, em curtos períodos. E aí tem todos os efeitos agudos também. E geralmente são altas concentrações bem elevadas. É importante situar aqui também que o câncer ele exige, né, esse processo todo de carcinogênese, ele não ocorre de uma hora para outra. Para alguns tipos de tumores são necessários 20, 30, 40, até 50 anos de latência, ou seja, o tempo necessário para a formação de um tumor, para que esse tumor seja diagnosticado. Pode passar ali. Então, radônio e câncer. A exposição a radônio, pontuando que o radônio é um desses elementos mais importantes para câncer, né, que hoje em dia tem sido muito estudado, que ele é a segunda causa de câncer de pulmão mais conhecida. E a primeira causa de câncer de pulmão os que nunca fumaram. E mesmo em baixas concentrações, o radônio pode gerar um pequeno aumento no risco de câncer de pulmão. Isso são dados da OMS. Tá? A proporção é entre 3 a 14% dos casos de câncer de pulmão associados ao radônio. Dizem que esse risco aumenta, né, a OMS, em seus estudos, na revisão que fez, que cada 100 becquerels de radônio, esse risco aumenta muito. Tá? Pode passar. Então, existe ainda, isso é importante dizer, os fatores de risco combinados. As pessoas falam assim, poxa, Birani, fulano tem câncer de pulmão, mas ele é fumante. Mas se ele era fumante, estava exposto a radônio, ou amianto, algum outro tipo de radiação, que está falando de radiação, existe um efeito sinérgico, esse risco aumenta muito. Tá? Então, os estudos dizem que o risco, a pessoa que fuma e está exposta a radônio, aumenta muito mais do que aquele que não está exposto. Pode passar. Bem, os tipos de câncer associados à radiação. Então, eu coloquei a radiação ionizante, que é o que a gente está falando aqui hoje. Raio-X, radiação gama, nós temos todos esses tipos de câncer, essas localizações, chamamos de localizações primárias. Câncer de bexiga, câncer ósseo, sistema nervoso central, mama, colo, leucemia, fígado, pulmão, e todos esses. E ao radônio, câncer de pulmão. Deve-se considerar que a maioria dos estudos hoje que a gente tem, ciência, eles fizeram essa avaliação da associação nos eventos mais agudos. Então, foram pós-bomba de Hiroshima, pós-Chernobyl, e essa exposição natural a longo período, isso ainda está sendo estudado e a gente ainda não se sabe ao certo. A gente como a forma de atuação ela é semelhante, a gente também pode acordar que todas essas localizações também estão expostas à radiação não aguda, mas a crônica. Né? Pode passar, Liliane. Vou contar um pouquinho da experiência nossa de Poços de Caldas, que é uma região mundialmente
reconhecida como de elevada radiação natural. A gente, aqui a equipe, a gente tem aqui a CENEM, o Nivaldo à esquerda, representando a CENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear do Laboratório de Poços de Caldas, a Berenice, da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, o Tarcísio, que já foi consultor da Segivan, e hoje ele é bolsista Fiocruz, é consultor também, continua sendo consultor do Ministério e está no nosso grupo até hoje, nesse trabalho continuado que nós estamos fazendo no Planalto. E essa de abóbora que sou eu, gordinha, estou mais magrinha que isso, acho. Passa aí, Liliane. Esse trabalho veio para uma demanda da população que achava que tinha muitos casos de câncer em municípios do Planalto. Nós resolvemos fazer esse trabalho, que foi publicado nos Cadernos de Saúde Pública em 2010, se eu não estou enganado, que eu não botei o direito aí, mas a gente fez esse trabalho para categorizar, calculamos a mortalidade padronizada por câncer, por vários tipos de câncer, e categorizando os municípios em baixa, média, alta, altíssima prioridade de investigação de acordo com o valor da SMR. Pode passar, Lili. Então, aqui está os tipos de cânceres que nós investigamos, todas as neoplasias, câncer de estômago, fígado, pulmão, mama, bexiga, todas as leucemias. Aqui a gente incluiu os hematológicos, que inclui inclusive as leucemias, os linfomas e os mielomas. Investigamos em 8 municípios, como vocês podem ver aqui. Pode passar. Então, o resultado, eu coloquei que só de alta e altíssima prioridade futuras investigações foram aqueles que deram SMR estatisticamente significativa. Em alta, aqueles valores de SMR de 100 a 200. Então, eu destaco aqui em Poços de Caldas, câncer de pulmão, de fato, teve praticamente uma vez e meia um excesso 50% maior para câncer de pulmão em homens. Pode passar. Aqui, acho que tiveram ainda valores mais elevados de SMR, o dobro, ou um pouco mais do que o dobro, né, de óbito por câncer. E a gente destaca aqui pulmão em Andradas, né, as leucemias também, Poços de Caldas e Pouso Alegre em homens, e mulheres, câncer de fígado, né, leucemias e os cânceres hematológicos de maneira geral. Altíssima prioridade, porque os valores realmente foram muito elevados. Pode passar. Baseado nesses dados de mortalidade, a gente foi investigar a principal queixa da população, que era a questão da radiação natural. E a gente começou a fazer o mapeamento, a medida da radiação gama terrestre, que é aquela que passa com o carro, com o medidor, em todas as ruas, em todas as vielas, o que pudesse passar com o carro e medir a radiação que emana do solo. Então, foram 5 municípios aí: Poços, Andradas, Caldas, Ibitiúra de Minas e Santa Rita de Caldas. Que é a boca do vulcão, que vocês podem ver aí, esse redondinho aí, Poços era uma formação vulcânica, é a boca do vulcão. Pode passar. Então, a gente fez, eu já comentei, passamos todas as malhas, e acho que não tem estudo brasileiro com tantos pontos medidos no único local. A gente teve um resultado de 409.257 pontos de medição e 24,6% na área urbana. Então, a gente mediu toda a área urbana e toda a área rural dos 5 municípios. Pode passar. Aqui tem um resultado, eu vou só sopinha de números, mas a gente pode ver aqui na última coluna, onde está a dose média ponderada para a população, é uma dose média. A gente fez uma média, vocês podem observar que apenas em Poços de Caldas, zona urbana, né, a gente teve quase 2 vezes o valor médio de referência da ANSQIA, que é 0,5 milisievert por ano. Então, Poços, área urbana, e a rural também está um pouco aumentada, mas não tanto como a área urbana. Agora pode passar para o próximo, por favor.
Então, aqui, apesar daquele número de 0,911, né, milissieverts por ano, a gente encontrou alguns locais que a gente chama de anomalias radioativas, que têm níveis muito superiores a 10 milissieverts por ano, que, segundo a CNEM, seria um nível que merecia intervenção, merece intervenção. Então, o Morro do Ferro, você tem 95,5 milissieverts por ano, Campo do Cercado, que tem a mina de urânio, né, 14,43, o Morro do Taquari, 13,56, mas merece uma ressalva que essas áreas possuem baixas densidades demográficas, praticamente ninguém reside ali, em rural mesmo, e está isolada, e a vigilância deve justamente aí, para não permitir que a prefeitura, nem nenhum empreendimento seja feito nesses locais, porque a gente já percebeu que os níveis são de fato muito elevados. Pode passar, Liliane, por favor. Congelou? Ah, Jesus. Aí, pronto. Não. Já liberou. Continuou. Obrigada. Então, a gente teve aqueles resultados de radiação natural. Aí a gente resolveu investigar radônio, que era o elemento radioativo dentro das casas das pessoas, né? Então a gente fez essa avaliação, colocamos medidores. Esse estudo foi feito apenas em 3 municípios, André das Caldas e Poços, que foram os municípios que a gente viram que tinham resultados um pouco mais elevados do que os outros 2. Pode passar, Liliane. Então a gente fez uma amostra, né, já não foi toda a população, mas vocês vão ver que elas estão bem distribuídas. Fizemos abordagem intensa com os moradores, explicando que aquilo não era Big Brother, que aqueles medidores eram de fato para medir radiação, porque são umas caixinhas que eu não trouxe o exemplo aqui. E medições, a gente pegou 2 períodos, primavera, verão, outono e inverno, por causa das variações climáticas e de temperatura que poderiam interferir na concentração de radônio na casa das pessoas. Pode passar. Então, vocês podem ver aqui nesse mapa a amostra, né, como ela foi bem distribuída, tanto na área urbana como na área rural. O que está mais concentrado aqui são as áreas urbanas, porque ela foi feita de acordo com a densidade populacional. Então, eram os locais onde tinham mais pessoas residindo. Então, com certeza, a gente pegou mais pessoas dessas regiões, mas não deixamos de contemplar toda a área rural. Pode passar. Tem alguns locais que vocês não vão ver pontos nenhum, é porque eram outros municípios, tá? Santa Rita e Vitória que a gente não pegou. Então, a gente faz esse trabalho, botar os medidores nas casas com a ajuda da equipe da Secretaria Municipal de Saúde, que enviava esses dosímetros depois para a CNEM, que se fazia leitura, enviava para o PAV os questionários, também tinha um mini questionário para ser preenchido, e depois isso para o INCA para ser digitalizado. E depois nós nos reunimos muitas vezes para analisar todos esses resultados. Pode passar. Então, os resultados do radônio, isso aqui a gente pode ver aqui mais ou menos os 100 becquerels aqui no meio. A maioria de 50% da população, né, que é mediana 50%, a gente vê valores próximos a 100. Então, em média, a gente teve a média aritmética 145, mais ou menos 11, com 95% de confiança. Quando você considera um pouco mais, 99%, você pequena variação intervalo de confiança, né, uma pouquinha coisa. E a média geométrica, 109,2. Então, ela está muito próxima de 100, que eu vale ressaltar que é a recomendação da OMS. Mas pode passar para o próximo. A exemplo da radiação gama, também teve alguns pontos que ultrapassaram muito esse nível, vamos dizer, recomendado. Então, aqui está, nesse mapa, a legenda, vocês podem ver, os vermelhinhos, aqueles que tiveram 300 ou mais, 53 residências, de 200 a 370 residências, os outros ficaram mais ou menos nos níveis
de 100 não ultrapassar os 200 becquerels por metro cúbico. Pode passar. Esse aqui foram só os que deram entre 200 e 300. Tá? Então foram 70 residências. Pode passar. E por último, os que com mais becquerels, isso nos preocupa, foram 53 residências, essa distribuição. O que nós fizemos com isso? Pode passar. Bem, primeiro eu vou falar um pouco das características dessas residências, né? Eram as construções mais antigas, antes de 1976. Eram áreas urbanas e rurais de Andradas, principalmente, Caldas, e rural de Poços de Caldas. Elas tinham, em média, mais de 11 anos de moradia no domicílio na área urbana. A base da casa era apoiada ao solo, em todas as áreas, porque existem casas até incrustadas nas paredes, nas rochas, e isso aumenta muito essa exposição. E eu vou falar um pouco da recomendação. E as residências cujos moradores dormiam com as janelas fechadas, apesar de ser uma região, na maior parte do ano, fria, principalmente à noite, né, as pessoas não dormem com as janelas abertas. As janelas estão constantemente fechadas. Mesmo no verão, que não era de esperar, que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, as janelas, todo mundo dorme, a maioria, ou grande número de pessoas dormem com as janelas abertas. Pode passar, Liliane. As recomendações desse trabalho era realizar novas medições de domicílios que apresentam concentrações acima de 200 becquerels, manter as casas arejadas, inclusive à noite, a fim de reduzir o risco individual pela diminuição da exposição radônica. Como o radônio é um gás, se você manter as casas arejadas, a ventilação, a boa ventilação, você vai reduzir bastante essa concentração de radônio. E aperfeiçoar as normas técnicas de construção civil para reduzir o risco coletivo, reduzindo a dose média de exposição radônica. Quer dizer, todas as novas construções, né, a recomendação nossa, que a gente já teve oportunidade de falar para a população e para a prefeitura, é ter normas para garantir um afastamento mínimo dessas casas ao solo. E a gente já verificou pelo estudo que isso reduz bastante a concentração de radônio indoor. Pode passar, Liane. Então, as radiações, fontes naturais, aí tem no total no mundo a média, né, do Planalto, total ficou, de dose, né, ficou um pouco maior, né? E a maneira de diminuir o valor da dose, os raios cósmicos não, a gama terrestre também não. A inalação, sim, pela habitação saudável. Né, o que a gente falou é manter a casa bem arejada, inclusive é uma recomendação para vários tipos de doenças. Manter a casa bem ventilada. E a ingestão também, a gente precisa estudar um pouco mais isso, a gente não fez nenhuma avaliação de alimentação, de alimentos ou de água, da água, dos níveis de radiação. Isso é um estudo para frente, né, no futuro. Pode passar, por favor. Então, isso aqui é importante falar, que nós, além dessas medições e do estudo inicial de câncer, de mortalidade, nós implantamos lá no Poços de Caldas o registro de câncer de base populacional. E já tem os dados de 5 anos. E o que a gente pode observar? Aqui estão os 6 principais tipos de câncer em preto, de Poços de Caldas e em vermelho Brasil. Tá? Apesar de Brasil ser a última estimativa, mas não está muito diferente desse período que foi avaliado, Poços de Caldas fez o registro. Então, assim, em primeiro lugar, tanto para homens quanto para mulheres, está igual ao que é apresentado, né, observado para o Brasil. Próstata e mama é o primeiro tipo de câncer. Depois, em homens, nós temos câncer de estômago, que em Poços é o segundo, mas ele também está entre os 5, né? O quarto colocado no Brasil. Câncer de bexiga é o terceiro. Isso aqui é uma coisa a ser investigada, né? Câncer de bexiga como terceiro câncer, mas importante, apesar de vocês viram lá no início da apresentação, câncer de bexiga também está entre os 10
mais incidentes no país. Câncer de pulmão em Poços é o 4º e no Brasil ele é o 2º. Cólon é 5º colocado, no Brasil é cavidade oral, e câncer de esôfago está igual. Tanto em Poços como no Brasil é igual. E câncer em mulheres também é muito semelhante ao que aparece aqui. Corpo do útero em 5º lugar, de tireoide Brasil. Quer dizer, esse é um tipo de câncer que poderia ter muito a ver com a radiação, mas ainda não se mostrou entre os 6 primeiros impostos. Agora, como é um período curto e muito ainda precisa ser explorado, os números são pequenos, Poços de Caldas têm um número pequeno, populacional pequeno, esses números são muito pequenininhos e flutuam muito, então são necessários mais alguns anos de acompanhamento para a gente ver o comportamento desses tipos de câncer. Pode passar, Liliane. Aqui, maiores informações sobre tudo que eu falei estão nessas 2 publicações que vocês podem acessar a internet e consegui-las na íntegra. Tá? Pode passar. É isso, gente. Obrigada. Estou pronta a responder as perguntas. Eu tenho certeza que eu não consegui passar tudo que gostaria para vocês, mas eu estou aberta a perguntas. Obrigado, Birani. Então, a todos os participantes, vocês podem escrever as dúvidas ou até escrever para eu liberar o microfone para vocês perguntarem. Enquanto eles vão se preparando, Birani, você sabe que a gente assiste aqui em um grupo, então a gente vai montando já umas perguntas para aquecer o grupo. E aí, e algumas são curiosidades, outras são para aquecer mesmo e às vezes tirar a timidez, porque alguns ficam às vezes acanhados de perguntar. Você falou sobre os agentes cancerígenos, e aí ficou assim uma dúvida. Há algumas substâncias que com apenas uma única exposição podem ser considerados agentes cancerígenos, ou tem que ter aí uma repetição? A boa pergunta é essa. Entendi. É uma boa pergunta essa, porque justamente o que a gente fala, né, o tempo todo aqui dentro do INCA, inclusive, é que para agente cancerígeno não existe limite seguro de exposição. Então, qual esse limiar, até quando, até que dose a gente pode ficar exposto, isso é um grande ponto de interrogação. Então, o que a gente apregou, que não é a gente, é a Organização Mundial de Saúde, é que não existe limite seguro de exposição para substância cancerígena. Então, não tem como falar, basta uma dose, uma única exposição, ela pode ser suficiente? Pode. Porque tem fatores que são inerentes ao indivíduo, que a gente não tem esse conhecimento. Alguns o organismo dá conta de recuperar o dano que foi feito. Esse processo de iniciação, ele pode ser corrigido, né? O organismo, ele tem mecanismos de reparação, mas em algumas pessoas esse mecanismo não é tão evidente ou não está tão preparado para fazer essa correção, né? Então, uma única exposição pode ser suficiente para causar um dano celular, para começar um processo de iniciação de um tumor. É claro que as doses repetidas aumentam muito essa exposição e o risco dessa pessoa vir a ter um tumor, né? Esse processo, pessoas que têm essa propriedade de reparação, no corpo, no organismo, vai ter uma hora que o organismo não vai conseguir dar conta de tanta reparação. Então, não existe limite seguro que a gente apregou para agente cancerígeno, reconhecidamente cancerígeno. Aqui, uma pergunta de um telespectador. Vocês têm previsão de estudos para avaliar os riscos radiológicos provenientes da água? Isso aí era uma intenção nossa desde o princípio. Mas existe lá um trabalho já sendo realizado pela universidade, pela
UniFoc, é a Universidade Católica lá de Poços ou de Pouso Alegre, da Redondeza, que está fazendo junto com o Sereste de Poços de Caldas uma investigação da qualidade da água, inclusive avaliando essa questão da radiação na água. Existe toda uma preocupação, por isso que a gente acabou também deixando, assim, né, outro que já está investigando, mas deixa eu repetir isso, né? Entendi. E você falou da região de Minas, Poços de Caldas. Existem outras áreas ricas em radônio no Brasil? Existem algumas outras. A CENEM, e um trabalho até que o Tarcísio Cunha fez enquanto consultor da CGVAN, ele pontuou 7 outras áreas que já tem, são ricas em urânio, otório. Eu posso citar algumas lá no Pará, Caetité, que já tem um trabalho, acho que a Fiocruz faz um trabalho lá, existe Araxá, e existem outros locais também sendo investigados, eu não estou com o nome deles todos aqui, mas acho que é uma publicação e acho que todo mundo pode acessar. É um relatório que o Tarcísio enviou para a CGVAN, para a OPAS. Tentou mapeamento de todas essas áreas ricas em urânio. Uhum. Ele mostrou na apresentação dele, mas foi no ano passado, né? Ele até mostrou, né, o mapa do Brasil com essas regiões. Deixa eu ver, mas... Você mostrou na sua apresentação os cânceres mais encontrados no Brasil e em Poços de Caldas. Fez a comparação, né, dos dois. Tem câncer, assim, essa ordem que foi encontrada, eu sei que você falou de uma limitação, né, que ainda tem que seguir essa série histórica ainda, mas você acha que os cânceres que aparecem em Poços de Caldas tem uma associação à radiação? Ele já tem estudos mostrando que esses 6 que aparecem têm essa associação, ou ainda está tudo muito... Deixa eu passar, você tem como voltar esse slide aí? Tem. É um antes desse, acho que 2 antes desse, esse aí. Então, a gente sabe, Liliane, pelo menos para câncer de pulmão, a gente tem uma forte, o que a literatura fala, né? Pulmão principalmente, mas existem outros que preocupam, e também não estão associados à radiação, mas também a outros fatores de risco, por exemplo, câncer de bexiga. Bexiga, como eu coloquei lá nos slides, está relacionada à radiação ionizante, mas também os tipos de exposições ocupacionais, principalmente, né, a indústria de borracha, de plástico, a indústria de alumínio. E Poços de Caldas tem uma grande indústria de alumínio lá, então é uma questão a ser investigada. Outro fator de risco importante que está presente naquela região é o uso intenso, maciço de agrotóxicos. Em Andradas tem uma grande plantação de flores, tem uma plantação grande de batata, de café. Então a região toda é uma região muito produtiva e se utiliza muitos agrotóxicos. Então, para todos esses cânceres aí, exceto aqueles relacionados a, por exemplo, ao corpo do útero, né? O que mais aqui? Ao melanoma, talvez. Isso aí é mais difícil, mas os outros, todos eles, se eu não estou enganada, tirando cólon e intestino e corpo do útero, está muito associado a outras exposições importantes dessas ocupacionais ambientais, não apenas a radiação, né? Então existe aí pode haver até um sinergismo de fatores que a gente precisa investigar mais especificamente, né? Mais detalhadamente. Vocês avaliaram, já que você tocou nos agrotóxicos, a exposição ocupacional dessa população? Assim, se você tem esses dados, você pretende analisar esses dados? Então, essa questão da ocupação foi investigada pela Jandira, que fazia parte do nosso grupo inicial, Jandira Maciel.
A tese dela de doutorado foi nessa população, investigando os fatores os agricultores, principalmente, e a população, acho que foi trabalhadores e câncer, alguns tipos de câncer hematológicos, principalmente. E ela encontrou risco bastante elevado. Pena que ela ainda não publicou os artigos relacionados àquele trabalho que ela fez. A nossa ideia agora, Liliane, era finalizar, porque a gente ainda está trabalhando com as medidas essas repetidas, dessas residências que a gente encontrou níveis mais elevados de radiação. Os últimos medidores vão ser retirados esse mês e a gente quer avaliar, finalizar essa questão das medidas. A gente tem nas mãos um bom material para fazer um estudo analítico, caso controle, que possibilite a gente a fazer análises mais consistentes dessas associações. Pelo visto, esse trabalho é um trabalho da vida, né? Já tem mais de 11 anos já, e eu acho que não vai acabar tão cedo. Mas eu sei que uma coisa boa, Liliane, assim, que eu acho que essa parceria com essas pessoas, com a Secretaria de Estado, com os municípios, ela é fundamental para qualquer trabalho de pesquisa. E isso é que fez dar certo. E enquanto as secretarias tiverem pessoas engajadas, que queiram fazer um trabalho, a gente vai atuando, porque andorinha só não faz verão, né? O Wagner mandou aqui uma dúvida, quer dizer, tem uma pergunta. Foi feita comparação a nível de Brasil? Existe comparação com alguma região de baixa concentração radioativa? E se existe, qual a diferença em percentual e qual tipo de câncer teve diferença significativa que pode ser relacionado diretamente à alta concentração radioativa, independente de outras exposições? A questão é a seguinte: esse estudo nosso, o estudo que a gente fez, ele tem só uma abrangência muito maior, digo só, foi um estudo com mais pontos medidos, com mais residências avaliadas. Outros estudos em menor proporção foram feitos no Brasil em diferentes regiões. De fato, como vocês puderam ver, a gente encontrou níveis muito elevados em algumas regiões do Planalto. Em média, esses níveis não são maiores do que encontrados em outros locais do mundo ou em outros locais no Brasil. Eles ficam em torno dos 100 becquerels por metro cúbico, muito semelhante a outros países. Guarapari já fez medições no próprio Rio de Janeiro. E as medidas ficam muito próximas. Agora, existem locais que têm níveis muito mais elevados, e essa é a questão própria da região. Era até esperado, porque existe um solo rico em urânio ali, né? Mas em relação a câncer, qual é o tipo de... São estudos que façam estudos de associação, e que façam essa comparação no Brasil ainda não existe de forma consistente. Isso é uma coisa que a gente quer fazer ainda, e acho que é difícil a gente fazer esse tipo de avaliação agora. Entendi. Tem mais uma pergunta aqui. Como foi feita a divulgação de seus resultados para a população-alvo? Então, nós tivemos toda essa preocupação desde o princípio do projeto. Então, a gente fez lá no início, uma apresentação num fórum para toda a população, para todos os profissionais de saúde, e qualquer pessoa da população poderia participar com a gente. Esse trabalho inicial, a gente perguntava como a população entende essa questão da radiação, quais os fatores de risco importantes que a gente deveria investigar. Então, os campeões foram a radiação e os agrotóxicos. A gente fez a linha dos agrotóxicos da radiação primeiro. A Jandira, como estava fazendo tese, pegou a questão dos agrotóxicos. E depois a gente, desde o início, de cada etapa do projeto, a gente teve reuniões sistemáticas com
a Secretaria Municipal de Saúde, todos os agentes de saúde, profissionais de saúde, agentes da dengue. Depois nós abrimos isso, apresentamos os resultados em cada cidade dessa que foi feito o estudo, tanto da radiação gama terrestre, que o carro passava aquelas medidas na rua, como agora na devolução dos resultados do radônio. Nós fizemos também a apresentação e convidamos toda a população para participar. Fizemos folders para ser distribuídos de casa em casa, como minimizar, como reduzir os níveis de radônio em cada residência. Então, é um trabalho que a gente tem feito assim, com muito cuidado, com muita, eu diria, responsabilidade com as pessoas que excederam, né, abriram suas portas para receber o grupo para fazer pesquisa. Na verdade, a gente gostaria, eu tenho muito para falar de pesquisa, para mim esse é um projeto de vigilância. É um programa de vigilância. Isso realmente. A Solange Cruz está perguntando, qual o tempo de exposição para desenvolver câncer relacionado ao trabalho? E varia muito do tempo para cada tipo de câncer. Os tumores sólidos, em média, eles precisam de 20 anos, às vezes, em média, 20, 30 anos. Agora, os cânceres hematológicos do sangue, né, às vezes 2, 3, 5 anos já é suficiente. Então, depende do tipo do tumor. Cada tumor tem um período de latência diferente. Ou cada tipo de câncer, né? Geralmente os cânceres sanguíneos, eles exigem um período menor, né? Até da exposição que eles aparecem diagnosticados. Tá. Você sabe que você falou, mas como uma boa pesquisadora, você deixou uma dúvida, né? Que o pesquisador fica sempre muito neutro. Então, tem uma pergunta assim, baseado no seu estudo, é possível afirmar que não há evidência do aumento de incidência de câncer devido ao radônio? Infelizmente a gente fica, porque com a boa pesquisadora que nós somos, né, Liliana, epidemiologista, hoje a gente sabe que sem um estudo específico para avaliar a associação, a gente não pode afirmar coisa alguma, porque a gente sabe hoje que, de fato, existe uma exposição um pouco maior, né, até do que a média do mundo, né, que encontrado no mundo existe em Poços de Caldas esse aumento. Agora, a gente não sabe se esses tipos de câncer que aparecem aqui estão relacionados a essa exposição. Especificamente, a gente já, assim, existe a hipótese que sim, eu diria assim, nós acreditamos que pode ter relação, mas a gente precisa tirar os fatores de confundimento, a gente precisa controlar, não tirar, controlar esses outros fatores, a gente precisa de mais estudo. Quem se habilita aí, quem se habilita
Tá. É. Vestindo a camisa, estudando. E aí, quando estudar isso Agora, no final da sua apresentação, você falou das recomendações. Vocês passaram delícia, né? Para a população. E aí é uma dúvida minha. Você falou, por exemplo, para as pessoas deixarem a casa mais arejada possível. Mas nós temos a violência hoje em dia, né? Então, quem mora em apartamento é mais tranquilo. Então, é um fator de confundimento aí também, né? O que fazer para manter a casa aberta e não sofrer o risco de ser assaltado, né? Temos aí problema. É outro fator de risco, que é a violência urbana, né? São as causas externas. Então, hoje está muito difícil a gente seguir as recomendações. Mas eu acho que aquela região lá, principalmente, ela é um pouco mais tranquila em relação a essa questão da violência. É o que a gente acha, né? E que eles falam também, né? Que os dados que são divulgados. Na medida do possível, a gente precisa manter a casa arejada, Lilian. Eu perguntei ao pessoal da CENEM, que são os físicos, né, que são, olha, com essa parte mesmo de radiação, não precisa se escancarar uma janela, né? Você pode deixar um pouco aberta, né? Pouca coisa já permite essa troca do ar e essa eliminação de boa parte do radônio. Então, meio que usar um bom senso. Então, quando você tiver em alguns horários, você deixar a janela, manter a ventilação, você deixa a casa aberta o dia inteiro. Diz que a maior parte, geralmente, é à noite, né? A concentração se dá maior. Agora a gente já está finalizando, mas tem duas frases aqui do Vale. Uma das recomendações seria diminuir o consumo de água desta região, já que ainda não se tem resultado dos estudos. Não da população local, é claro, mas as pessoas que acham que essas águas fazem bem para a saúde. As águas minerais, né? São Lourenço, Poços de Caldas. Isso aí é uma questão muito... existe toda uma parte turística lá que explora muito essa questão das águas radioativas, mas na verdade existe um teor, vamos dizer, de permitido nas águas, e segundo os órgãos de controle, esse limite não é extrapolado, existe uma preocupação ali grande em Poços de Caldas com a questão das águas que passam ali pelos resíduos onde era construída, onde era a mina. Né? Só que essas águas, quando a coleta da cidade, na verdade, foi feita antes delas passarem por ali. A coleta que abastece toda a cidade. Então, teoricamente, não haveria a preocupação da população no consumo dessas águas. Aí, e assim, tem coisas que se não estiver, o que é difícil é assim, pra gente, é retirar tudo. Não tem como você isolar ou te retirar toda a população dali. A população vai ter que aprender a conviver. Entendi. E
seu território. E a última pergunta do Ivan, qual o risco de exposição ao micro-ondas? E se existe esse risco? Você não tem como reduzir, porque o próprio solo é rico em material radioativo. Se ele não for revolvido, se ele não for convidado por mais umas 5, 6 vezes. Você não vai liberar esses minerais, entendeu? Eles vão ficar onde eles estão. Então, a questão do radônio é o que mais preocupa, eu acho. Que é quando você fica num ambiente, que esse gás sai do solo e fica num ambiente fechado com ele. Essa radiação natural, essa